Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Professor Marco Ferrari na área. A nossa última aula aqui de processo decisório, falamos dos conceitos iniciais, das condições, dos elementos, do modelo de tomada de decisão, das fases. E agora a gente vai entrar nas armadilhas para tomada de decisão. Como é que você tá, gente? Eu costumo dizer que pro concurseiro, a vibe, não sei se você tá me vendo de madrugada, de tarde, de noite, não sei que horas são agora para você, mas a vibe do concurseiro é essa. Eu acho que é a motivação 100% de você estar estudando, botando um tijolinho por dia. É igual subir uma parede e uma parede muito alta. Quando você está no início, você tem aquela sensação de, meu Deus do céu, eu preciso construir muito. E quando você está no final, você pensa, eu já construí bastante, eu preciso me manter concentrado para não perder, certo? Então assim, se você perder uma questão na última prova ou alguma coisa do gênero e isso pode ter dado uma quebrada, não esmoreça, certo? Sempre, todas as cicatrizes que eu levo da vida são as tentativas que a vida teve de me derrubar e não conseguiu. Por isso que eu tenho só a cicatriz e eu não caí. Valeu? Vamos embora então. Vamos falar um pouquinho sobre armadilhas de tomada de decisão, certo? Seguinte, o que são as armadilhas para tomada de decisão? O que é? Quando você vai tomar uma decisão, quando a administração precisa tomar alguma decisão, ocorre que ela pode cometer erros, certo? Então o que você pode pensar é que armadilhas, vou botar aqui pra gente, é que armadilhas são nada mais, nada menos do que erros que você tem que evitar, certo? Armadilha mesmo. Por algum motivo, a gente pode cometer esses erros, certo? Então um erro está bem relacionado a outro, você vai ver que às vezes erros com os mesmos nomes costumam aparecer. Nas questões, você vai ter algumas questões pedindo erro e colocando o erro e pedindo dentre quais são os conceitos, ou trazendo, principalmente questões da Fundação Getúlio Vargas fazem isso, trazendo um caso e perguntando, dentro daquele caso, qual foi o erro que aconteceu, certo? Então, você vai entender rapidamente a relação entre esses erros. Show? Então vamos lá. Ancoragem, pessoal. O erro de ancoragem é um erro muito comum, que a própria expressão já traz pra gente, é dar peso demais para a primeira informação. Quando você vai determinar algo, quando você vai, por exemplo, vou estudar para determinada matéria. O primeiro impacto que você tem com a matéria, ele diz muito, porque é natural que a gente faça esse processo de ancoragem. Meu primeiro contato com algo, não é a primeira impressão não é a que fica, né? A gente sempre fala isso, a primeira impressão é a que fica. Isso é ancoragem. E quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso colher informações, eu acabo dando muita vida à primeira informação que eu tive. Por que eu faço isso? Simplesmente porque ela foi a primeira. Não significa dizer que a primeira decisão que a primeira informação que você colheu é a melhor informação. Ela é uma das. Ela é uma informação que pesa tanto quanto as outras, certo? Então, o ancoragem significa dizer dar peso demais para a primeira informação que você teve sobre aquele assunto. Perpetuação do status quo. Eu gosto de explicar esse conceito com uma expressão extremamente famosa. Time que está ganhando não se mexe. Se você está indo bem, você acaba pensando, não vou mudar. Não troca o certo pelo duvidoso. E aí às vezes acontece, lembra do processo sistêmico de tomada de decisão que a gente viu na aula passada? O mundo muda, as decisões também mudam, muitas vezes boas decisões acabam caducando justamente pelo fato da mudança, né, da mudança que o meio acaba gerando naquele trabalho, naquela organização, naquela decisão. Então, o erro, às vezes, de você estender demais a perpetuação do status quo, do que já é, e você acaba ficando para trás. Não, se está dando certo, eu não vou mudar, se está dando certo, eu não vou mudar, mas muitas vezes você precisa mudar antes que dê errado, certo? Perfeito. Custo irrecuperável. Quando evitamos tomar decisões erradas em um primeiro momento. Quando evitamos aceitar que tomamos decisões erradas num primeiro momento. O que é isso, pessoal? Você comete um erro e ao invés de aceitar esse erro e dizer, não, preciso mudar, você insiste no erro. Conhece pessoa assim? Que o cara é cabeçudo. O cara, meu Deus do céu, se o cara bota um negócio na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que tirar a ideia. Isso é um cara que às vezes pode sofrer por um custo irrecuperável.
O custo irrecuperável, ele realmente significa que o cara escolheu a estratégia errada e para economizar, ele poderia sair. Para deixar de perder, ele poderia sair daquela decisão, mas não, ele mantém naquela decisão por uma questão às vezes de brio, uma questão de ego, e aí nesse sentido acaba sofrendo, tá ok? A evidência confirmadora é quando eu já tenho uma solução na minha cabeça e eu vou lá buscar informações que confirmem a minha decisão. Você conhece pessoa assim, né? Então, evidência confirmadora é, antes eu não colho informações de maneira centrada, né? Eu não colho informações de uma maneira sem decidir ainda, imparcial. Não, eu já tenho a minha decisão e eu vou só colher informações que confirmem a minha decisão. Isso aí é um baita de um erro que uma pessoa pode cometer na tomada de decisão, certo? Além disso, temos outros erros. Formulação do problema. Formulação do problema, como eu disse para você, é um dos principais erros que a gente tem. Dificuldade em formular o problema. Um erro que sai da formulação de problema é atirar na linha de cintura. Você acaba errando. O erro é, no caso, eu até acertei a decisão, mas a decisão foi feita com base num problema que não era o problema que precisava ter sido resolvido. Excesso de confiança extremamente autoexplicativo, né? Prudência também, excesso de cautela e conservadorismo. E lembrança é quando damos valor em excesso para fatos recentes e a gente acaba esquecendo o que ocorreu no passado. Eu errei no passado, mas esquece, agora eu sou novo, eu sou outra pessoa. Você não pode nem ficar muito apegado no passado, mas você também não pode esquecer que você cometeu um erro, cometeu alguma infração. O passado ensina a melhorar o presente. Essa é a grande mensagem. O passado ensina a melhorar o presente. Certo? Como bônus, só para fechar nossa aula, vou trazer duas ferramentas para tomada de decisão. Não aparece tanto assim na prova, essas ferramentas vão aparecer mais lá na gestão de qualidade, mas é importante que você saiba aí as terminologias que você pode utilizar. A primeira delas é o brainstorming, que é a tempestade de ideias. É um processo criativo onde eu jogo para o grupo o problema e começam a sair várias ideias. Importante que no primeiro momento o brainstorming não tem estrutura. Então eu começo a ideias e as ideias não têm dono, porque eu tenho uma quantidade enorme de ideias. Depois eu vou filtrando essas ideias, muitas vezes combinando essas ideias, e a partir daí eu começo a desenhar possíveis soluções. Então o brainstorming é uma excelente ferramenta para o processo que a gente chama de ideação, para o processo criativo. Eu jogo um problema para o grupo e o grupo começa a dar, por que não faz assim? 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 E essa quantidade de informações, depois, ao ser filtrada, ao ser combinada, me trará uma possível solução, tá ok? E o segundo seria a análise de campo de forças. A empresa sempre, quando for tomar determinada decisão, vai compreender quais são as forças restritivas, que seriam aquelas forças que seguram o crescimento da empresa e a partir daí tomar decisões para superar essas forças, e quais são as forças propulsoras que são favoráveis àquela decisão. A busca sempre seria aumentar as forças propulsoras e diminuir as forças restritivas ou vencer as forças restritivas. Certo, meu amigo? Show de bola? Gente, só vou finalizar nossa aula hoje com um negócio interessante que muita gente me pergunta e às vezes eu não tenho tempo de responder. Marco, como eu posso fazer para lhe ajudar? Você bota os negócios aqui de graça pra gente, as aulas de graça, como eu faço para te ajudar? Gente, uma única forma, compartilhe, segue no Instagram, Prof. Marco Ferrari, Facebook, compartilhe os vídeos. A melhor forma que você tem de me remunerar por isso é mostrando meu trabalho para que eu possa ajudar cada vez mais e mais e mais pessoas a alcançar o seu sonho de concurso público. Valeu? Um grande abraço para você, um beijo carinhoso, muito obrigado, sucesso sempre. Tchau, tchau.